Bem-vindas, mulheradas do meu Brasil varonil, ao meu canal que eu resolvi criar porque eu tenho muitas seguidoras no Instagram que ficam pedindo para eu contar um pouco da minha história, porque que eu resolvi criar esse canal. Mas basicamente tudo começou quando eu entrei no climatério. Eu comecei a sentir os tais dos calores. Eu tinha 45 anos e começou todo o meu processo de menopausa e foi muito sofrido para mim. Não é assim para todas as mulheres, cada mulher tem um tipo de processo, mas para mim eu achei que foi uma transformação na minha vida e eu acho que ninguém fala sobre isso, ninguém conta a verdade. Todo mundo fala de menopausa, só sabe que dá calor. Calor, os fogachos, é o menor dos problemas. No meu caso, eu tive muito sudorese, eu tinha que viver com leques, não por causa de calor, mas porque eu suava, eu transpirava demais. E esse foi um dos sintomas que, mesmo passando a minha menopausa, eu fiquei com isso, tá? E aí eu comecei a falar muito de menopausa, comecei a estudar, porque cada sintoma que aparecia era um susto, coisas que eu nem relacionava. Comecei a ter insônia. Aí vai ler, insônia é um dos sintomas de menopausa. Então eu acho que o mais importante agora é eu começar contando um pouco da minha infância, né? Para vocês entenderem quem eu sou. Minha mãe casou com 17 anos, ela disse que ela precisou de uma autorização para casar. E a minha mãe casou com o filho do empregado, porque meu avô era fazendeiro, e ela casou com o filho do empregado da fazenda. Então imagina o babado que foi isso. Eles moravam no interior de São Paulo, quase divisa com Mato Grosso, e eles meu pai resolveu tentar a vida em São Paulo. Então a minha mãe casou no dia com 17 anos, no dia seguinte ela pegou um trem e foi para São Paulo, para a cidade grande. E ela ficou grávida logo em seguida, como era normal na época, e eu nasci quando a minha mãe tinha 18 anos. O meu pai era prensista numa metalúrgica. O que era prensista? É o cara que fica colocando a placa de aço para o molde baixar e fazer a peça, né? E a minha mãe era costureira. Então eles eram muito humildes na época, né? Foi uma vida muito sofrida. E eu tenho 2 irmãos, nós estudávamos, e os meus pais tiveram uma visão na época que que nós não iríamos trabalhar simplesmente para trazer dinheiro para casa. Logo com 15, 16, 17 anos. Nós íamos estudar, porque eles entendiam que para eles colocarem a família num outro patamar, era através do estudo. Então eu, como era mais velha, eu ainda comecei a trabalhar com 14 anos. Eu ainda trabalhei 2 ou 3 anos ainda. Durante o colegial eu trabalhei. E meu primeiro emprego foi num depósito de construção. Eu era assistente lá atrás, na parte contábil. Depois eu trabalhei numa empresa, eu fui assistente da secretária executiva, mas eu era metida pra caramba, porque eu queria ser que nem a secretária, mas eu só era assistente dela. Durante esse período, os meus pais resolveram investir numa faculdade para mim, né? Aí eles me deram 4 opções para eu estudar. Ou eu podia ser médica, engenheira, advogada ou dentista. E eu resolvi fazer engenharia porque eu era muito boa em exatas. Na engenharia, no 3º ano, você começa a fazer estágio. E aí o meu pai me emprestou o carro dele, porque daí eu tinha que ir para a faculdade, ia para o estágio, e eu dava aula. E eu fiz FAAP com bolsa de estudos, né? A minha mãe foi lá, fez um atestado de pobreza lá, e eu tinha uma bolsa, eu acho que era de 80%, não lembro quantos por cento, mas eu tinha que ter notas altas para me manter com aquela bolsa. E além disso eu ainda dava aula de matemática para as crianças, assim, lá na minha casa tinha uma placa, né? Leciona-se matemática. E eu dava aula para comprar os meus sapatinhos, para comprar uma roupinha. Meu primeiro estágio foi numa empresa da Taito, que era uma empresa que fazia pebolim, naquele tempo tinha casas de jogos, assim, de jogos eletrônicos, né? E eu fui trabalhar na engenharia. E só tinha homem, eu era a única mulher naquela engenharia. E eu sofria muito, porque eles me pregavam muitos trotes
lá dentro da engenharia, né? E eu sofria pra caramba, né? E aí um dia eu tive uma reunião com o meu chefe, que não era muito mais velho que eu falei, isso não tem cabimento, vocês, toda hora eu não sei mais se vocês estão falando sério, se vocês estão brincando. Aí ele falou com todo mundo, acabaram os trotes, né? Mas ele falou uma coisa pra mim que eu não levei a sério. Mas se eu tivesse levado a sério, a minha vida poderia ter sido mais fácil. Então, é uma lição que eu quero ensinar pra vocês, que são mulheres, tá? Nós temos que usar todas as nossas armas na nossa vida profissional. Se você tem alguém querendo fazer o trabalho pra você, querendo te ajudar pra facilitar a tua vida, você não precisa se provar e falar, não, eu faço. Entendeu? Tem um cara querendo fazer pra você, deixa ele fazer, contanto que você que leve os méritos disso, entendeu? E na época esse meu chefe falou, Silvia, você não deixa os meninos fazerem as coisas pra você, você tinha que deixar ele fazer. E eu era engenheira, eu era estagiária, mas eles eram os técnicos, né? Eu não, eu queria ir lá soldar, eu queria me provar, né? Porque eu ainda sou de uma geração que as mulheres ainda estavam se provando demais. Meu segundo estágio foi na Polimax, que era uma empresa que fazia computadores, e eu trabalhei em software, que é a inteligência, é a programação do computador. E aí veio a minha segunda lição. Não, mas se eu ficar na área técnica, quer dizer que eu nunca vou participar das festas, do glamour, da coisa, né? Aquilo já começou a me irritar um pouco. Eu falei, eu tenho que sair daqui. Meu terceiro emprego foi numa grande empresa de computadores em rede, mas já na área de pós-venda. Eu fiquei nessa empresa durante um ano, detestei trabalhar lá, e aí eu fui num cliente um dia, eu nunca vou esquecer, era o Deutsche Bank. Eu fui pela SNCA e um amigo meu que eu conhecia de mercado foi pela Microsoft. Porque o Deutsche tinha comprado os computadores da NCA e tinha comprado os produtos software da Microsoft. Chegamos lá, ele me falou, Silvia, a Microsoft está contratando. Isso foi em 93. E aí eu mandei meu currículo e fui contratada. Em 1993 eu comecei a trabalhar na Microsoft, onde eu fiquei até há 2 anos atrás. Eu trabalhei 23 anos na Microsoft, em várias áreas, sempre na área mas sempre em vendas, tá? Vendas para pequena empresa, para médias empresas. Foi assim, lá na Microsoft você não fica muito tempo na mesma posição, você fica 2, 3, 4 anos na mesma posição. Sou muito grata a tudo que eu consegui, foi na Microsoft. Eles te arrancam as unhas vivas, uma por uma, tá? Mas eles pagam por isso. E unha cresce de novo, né? Então tá tudo certo. E há 2 anos atrás, com 55 anos, eu resolvi aposentar. Eu tive a grande felicidade de poder juntar um dinheiro com esse meu trabalho de tantos anos. Eu trabalhei 30 anos, na verdade, tá? 23 na Microsoft e 7 anos antes de entrar na Microsoft. Entre essas empresas, aqueles 3 anos lá atrás, quando eu trabalhei antes de entrar na faculdade, depois mais 4 anos antes de entrar na Microsoft. Então, eu me aposentei pelo INSS no Brasil, olha só que maravilha. Sou uma aposentada com 30 anos de contribuição. E eu resolvi, mas na verdade, o que me mantém são os meus investimentos e não é que eu vivo do INSS. Quando eu fui convidada para vir agora, eu ia fazer 50 anos. E tenho uma amiga que quando eu tinha 40 anos, ela falava assim para mim, Silvia, o que você vai fazer na segunda metade da sua vida? Eu, hein? Ela falou, Silvia, nós agora vamos viver até 80, 90 anos. Com 50 anos, você ainda tem 30, 40 anos pela vida. Você vai trabalhar na Microsoft o resto da vida? E você tem que se planejar, por exemplo. Se o teu sonho era ser médica, com 50 anos você já vai ter feito um pé de meia, você pode sair
entrar numa faculdade, estudar 5 anos de medicina, 2 anos de residência e ser médica na segunda metade da sua vida, né? Você extrapolando. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Então, quando eu recebi esse convite, com 49 anos, para eu vir para Miami, numa posição de América Latina, eu falei, puxa vida, é uma forma de eu fazer alguma coisa diferente com segurança, porque eu sou taurina e eu não gosto de me aventurar em grandes coisas, né? Eu falei, poxa, eu vou sair da minha zona de conforto, mas com um bom emprego, com uma Microsoft por trás, e vou morar em outro país, que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aliás, eu recomendo para todo mundo, tá? Você que é mais jovem, começa a ver um jeito aí de você morar fora do Brasil. O mundo é muito grande para você nascer e morrer no mesmo país, tá? No mínimo, muda de estado, tá bom? A cabeça da gente faz assim, vum, muda, abre. Então, com 50 anos, eu mudei de país. Não sobrou pedra sobre pedra, é uma transformação, uma mudança de país. Tá? O primeiro ano foi muito duro para mim, eu sofri demais, vim sozinha, né? Não tenho marido, não tinha ninguém para me ajudar a dividir as decisões e tudo mais. Eu falo assim, quando você muda de país, o primeiro ano é o susto. O segundo ano, você já fala, ai, acho que deu certo. Nossa, eu tô entendendo. O terceiro ano é que você relaxa, você fala, tô em casa. Tá? Por isso que eu acho que se você mudar de país, 3 anos é muito pouco para você voltar. Tá bom? Se você quiser fazer essa besteira de voltar. E é isso. E agora, fiquei ainda aqui na Microsoft, eu tive uma sobrevida de mais 5 anos de Microsoft. Mas aí você vai perdendo tesão, sabe? Muito tempo, muita coisa, fazendo a mesma coisa, muito tempo. E aí eu resolvi sair e virar uma blogueira. Tá? E é isso que agora eu tô começando a investir. Eu tirei 2 anos de sabático. Fiquei aí na vida de vida boa. E agora eu vou começar a trabalhar sério nisso. Eu vou virar uma blogueirinha famosa.